Paz e graça seja na vida de todos. Nosso estudo hoje está em Êxodo, no capítulo 16, e o meu título é O Maná e as Codornizes. O povo continua a sua peregrinação, continua a sua caminhada para a terra prometida, a terra de Canaã. E a partir do verso 1, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi o 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel, reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então vamos analisar a situação. Aquela grande multidão enorme. E agora eles têm fome. Não há nada de errado até aqui. Não teria nenhum problema de falarem com Moisés que estavam com fome para que ele orasse a Deus. O problema não é esse. O problema é a murmuração. E a gente vê aqui uma crueldade na murmuração que chega a doer. Porque aqui são sarcásticos, né? Eles dizem: quem dera o Senhor tivesse nos matado no Egito, porque lá pelo menos a gente se assentava às rodas das panelas de carne. Quanta crueldade no falar dos israelitas e depois de ver tanta bondade e tanto cuidado de Deus. Não há problema algum. Algumas pessoas falam: eu não quero amolar Deus não com essas coisinhas pequenas. Deus quer se relacionar com nós como pais. E como pais que nós somos, nós nos interessamos nas mínimas das mínimas coisas relacionadas aos nossos filhos. Queremos saber de tudo, Deus também quer. E o problema não era esse. Eles poderiam sim, deveriam chegar a Moisés: olha, nós estamos com fome, nossos filhos estão com fome, nossos velhos estão com fome, orem a Deus. Mas o problema é a dureza com que eles fazem isso. E no verso 6, Moisés e Arão dizem a todos os israelitas que ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para vocês reclamarem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas estão reclamando do Senhor. E isso complica a nossa vida, porque muitas vezes a nossa reclamação é contra os nossos líderes espirituais. E nós, na verdade, estamos reclamando contra o Senhor.
ou em qualquer outra área da nossa vida. Em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, se nós reclamamos do patrão, da empresa ou de qualquer outra coisa que Deus tenha permitido que nós tenhamos, nós estamos reclamando contra o Senhor. E isso é muito sério. Moisés deixa isso muito claro aqui. Não é de mim que vocês estão reclamando. Não fui eu que tirei vocês do Egito com mão forte. Não foi eu que joguei 10 pragas sobre o Egito e nem abri o mar vermelho para que vocês passassem a pé a seco e os seus inimigos fossem destruídos. Foi eu, não. Foi o Senhor. E é o Senhor que é responsável pela vida de vocês. Deus é que é o responsável pelas nossas vidas. Não é o governo, não é a administração dos nossos governantes. Quem cuida de mim é o Senhor. E Ele usa o meio que Ele quiser usar, mas é Ele que cuida de mim. Então Deus diz que vai providenciar a carne. Cordonizes virão do céu. E o maná também virá do céu. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Respondam-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, como o Senhor disse, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma cama de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolherá quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Então, como Deus já havia dito e a palavra dele é verdade, à tarde vieram as cordonizes e vieram ali, caíram ali no acampamento, eles recolheram e tiveram carne com fartura. E pela manhã, um orvalho vinha à noite e no meio desse orvalho, porque o orvalho protegia esse maná da terra, então ele fazia uma camada e protegia, e o povo tinha que levantar cedo e colher o maná, porque assim que o sol começava a bater naquele orvalho, aquilo secava. E o maná tem duas simbologias para nós. Primeiro, ele tem a simbologia que é a palavra de Deus, que deve ser o nosso alimento, principalmente pela manhã. Antes de tomar o nosso café da manhã, antes de ligar a nossa internet no celular, que hoje é o nosso cotidiano, a palavra de Deus deve ser o nosso alimento. E, mediante esse bom hábito, é que vai trazer as vitórias do nosso dia a dia. O maná no deserto simboliza para nós a palavra de Deus todos os dias. E Deus mandava o maná para aquele povo ali no deserto todos os dias, com exceção do sábado, que mesmo antes de Deus mandar a lei, ele já estava instituindo um dia de descanso, um dia voltado para o Senhor. E outro aspecto do maná
é que o maná, ele representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejamos essa palavra em João capítulo 6, no verso 48. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu. Como o maná desceu do céu, Jesus está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer de mim, esse não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está dizendo aqui que ele é o pão da vida, semelhante ao pão que o povo recebeu no deserto, chamado de maná. Só que ele está dizendo, aqueles que comeram o maná, eles morreram. Mas quem comer de mim, que sou o pão vivo que desceu do céu, esse terá a vida eterna. Jesus aqui está trazendo algo mais excelente. E toda a instrução continua. O pão, o maná, que parecia uma sementinha branca, vamos dizer um cereal, e adocicado, deveria ser colhido para a quantidade certa para aquele dia. Algumas versões diz 2 litros por pessoa, era o suficiente para trazer sustento para aquela pessoa. E Deus dizia assim, olha, vocês vão colher o suficiente, não colha a mais. E alguns, com medo, com insegurança, colhiam a mais. E o que acontecia? Na manhã do dia seguinte, aquele maná recolhido, ele apodrecia, dava mau cheiro e dava bichos. Sabe, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir o nosso pão, o pão de cada dia, dai-nos hoje. Por que Deus nos ensina sobre isso? Deus quer ser o nosso sustento a cada dia, que nós o busquemos a cada dia. Não buscar a Deus suficiente para uma semana. Eu busco a Deus hoje, como muitos costumam pensar e fazer, vai na igreja uma vez na semana, no domingo cumprir a minha tarefa. Não é isso. Deus é para ser buscado como um pão que o meu corpo necessita todos os dias. Eu não estou dizendo que alguns não possam ir na igreja 2, 3 vezes por semana. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós devemos ter um relacionamento de pai e filho, que nós devemos buscar o nosso pão, a nossa comunhão todos os dias. E Deus quer que tenhamos essa dependência dele. E a rebeldia de alguns, a insegurança, a falta de fé de alguns, falam completamente ao contrário. Eu vou guardar porque eu não vou precisar de buscar amanhã, ou durante essa semana, ou durante esse ano. Eu vou fazer reservas e reservas de dinheiro, não contra a economia, não contra a poupança, mas a intenção do coração é que é errada. A intenção do coração, eu vou poupar porque se eu precisar, eu tenho, não vou precisar de ninguém. Pensamento errado. Precisamos e devemos depender de Deus. Então Deus dá toda essa instrução sobre
recolher durante 6 dias, no 6º dia recolhia dobrado, para que no 7º houvesse um descanso. Naquele dia que era permissivo de Deus, eles recolhiam cerca de 4 litros e naquele dia não perdia. O que é permissão de Deus, nós podemos usufruir e nadar no que é permissão de Deus. No que não sejamos nós desobedientes, porque vamos desagradar a Deus. Então, durante 6 dias eles recolhiam e no 7º eles podiam descansar. Alguns, que fizeram alguns? Andaram no 7º dia em busca de recolher. E isso entristeceu a Deus. Deus diz no 28, então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? E no final do capítulo, Deus manda que Moisés e Arão recolham numa vasilha 2 litros do maná, que servirá para contar história, que servirá para falar. Eu sustentei, o Deus Todo-Poderoso sustentou o seu povo, o seu grande povo no maná, e durante 40 anos, esse maná depois ele é guardado dentro da Arca da Aliança. Aqui ainda não havia a Arca da Aliança, mas ele é guardado na Arca da Aliança. E o maná cai do céu até que eles entram na Terra Prometida e não era mais necessário aquele maná. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.